Voltando à Então eu vou gravação, a repetir. Alessandra vai fazer a pergunta para a Iole. Tá, eu vou repetir a pergunta. É em relação à questão da inclusão social. Se existem projetos aí em Angola para fazer essa inclusão. Você mesmo falou que mora numa área periférica. Como é feito, né, essa questão da inclusão das pessoas que são marginalizadas, que estão distantes do foco da sociedade aí, para inseri-las, incluí-las? Ok, Alexandra, para lhe ser sincera, no meu país isso não funciona. São lindas as políticas escritas no papel. Todos nós batemos palmas quando são aprovadas essas políticas, mas na verdade moramos aqui e sentimos todos os dias o gemido de cada criança, de cada pai, de cada mãe. Eu vivo numa zona onde maioritariamente as mulheres são aquelas que todos os dias saem à rua com quindas à cabeça, à busca do sustento para os filhos. O que é que a gente assiste? Crianças a passarem fome, meninas que acabam por engravidar antes de terminarem até a segunda infância, porque não existe o Ministério da Família e Promoção da Mulher a atuar dentro das comunidades. Eles nem sabem que isso existe, nem sabem o que é. Não existe o Ministério da Juventude e Desportos com políticas para que elas possam sentir-se ocupadas e com isso desenvolver não só o seu físico como o seu intelecto. O Ministério da Educação, embora a gente também tenha muitas críticas, mas ainda faz alguma coisa porque é o único que tem escolas nas comunidades e que capacita professores para de alguma maneira irem palestrando com essas crianças e melhor prepará-las para a vida. O outro ministério que também devia fazer alguma coisa e nós às vezes sentimos que ainda peca é o Ministério da Cultura, porque o Ministério da Cultura tem a preocupação, a responsabilidade de fazer a recolha de tudo isso que é produzido culturalmente para depois, de uma maneira mais simplificada, fazer com que chegue às famílias, fazer com que chegue às comunidades, mas também aí tem estado a pecar vezes, quando ouvimos dizer que uma mulher vai entrar, vai ocupar um cargo, ficamos um bocadinho satisfeitas porque é mulher, porque, no meu entender, uma mulher num quadro vai fazer um trabalho melhor que um homem, porque a mulher é sensível, a mulher é vida, a mulher é mãe, ela dá à luz. Então, ela ocupar um cargo, as coisas vão melhorar. Mas às vezes vimos que as mulheres parece estão a se tornar mais duras que os próprios homens. Hoje temos mulheres no executivo e aquelas áreas que nós esperávamos que fossem ter algum retorno, algum melhoramento dentro das comunidades, ou mesmo que se fossem refletir dentro do país, não tem acontecido, infelizmente. Eu apelo a todos os angolanos, todos nós, que nós estamos aqui no mundo de passagem. Isso vai acabar rápido. Os anos passam depressa, mas que era belo saber que a Iola entrou da educação, ela fez e as pessoas sentiram esse conforto. Há pouco tempo a Azuline citou o nome da ex-ministra Rosa Cruz e Silva. A doutora Rosa Cruz e Silva esteve no Ministério da Cultura como ministra e fez um trabalho bom. Ela conhecia todas as áreas da cultura. Ela acolhia músicos, escultores, pintores, escritores, cineastas. Todos nós temos uma bela lembrança do tempo em que ela ficou como ministra. Gostaríamos que todos os outros, não só mulheres, que todos os outros conversassem com essa senhora, perguntassem como é que ela conseguiu. Isso não é humilhante, isso é sabedoria, porque nós existimos para os outros. Não é possível eu existir sozinha. Então, enquanto eu existir, os outros têm que sentir esse conforto, porque sabem que está ali a Iola, porque está ali a Zuline, porque está ali a doutora Rosa Cruz e Silva e tantas outras pessoas. Todos nós somos capazes, mas capazes para minimizar o gemido de quem precisa de nós. É importante essa sua fala, Naiola, porque a gente consegue perceber que vocês estão com 50 anos, né, da República, mas com muitos problemas, e a educação, ao meu ver, é o caminho. A educação é o caminho. A educação e a cultura a gente vê pelo nosso país, né? Que enquanto a gente tem governos, né, que olham pela educação e pela cultura, ele cresce. Quando isso não acontece,
há um retrocesso. O nosso terceiro bloco, e último, ele está chegando ao final. Eu acho que agora seria muito importante ouvir uma fala de, no máximo, 2 minutos de cada uma, para a gente poder dar, no final, os avisos e encerrarmos. Eu vou começar com a professora Alexandra, porque ela está na escola, né, no sábado letivo, e ela que está filmando, e ela tem um horário a cumprir. Alexandra, você pode deixar um pensamento, uma frase, algo que possa, né, motivar ainda mais as que estão vendo em cada uma aqui presente uma inspiração para mudar realidades? Olha, eu me apropriei de um provérbio africano, vocês devem conhecer aí na África. Toda manhã na África, a gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões para sobreviver. Toda manhã o leão acorda e ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou se você é uma gazela. Quando o sol nascer, comece a correr. Isso me leva a entender que todos os dias a gente acorda e a gente tem que fazer por onde, correr atrás dessas questões para ajudar o próximo, entendeu? E eu vou fechar com esse aqui. Quando não souberes para onde ir, também é africano. Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Eu, mesmo sendo branca, eu sei de onde eu vim. A cultura ancestral é africana. Vocês são o povo que começou a girar o mundo aqui. Então, eu me sinto uma ancestral, uma sobrevivente dessa cultura ancestral. Mesmo sendo branca, se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje. É por aí que está o meu recado. Lia Vieira, o seu recado ou a sua mensagem? Ali ainda está? Não? Então eu vou passar para a Soraya. Primeiramente, eu gostava muito de agradecer por este momento. Pena que o tempo é muito curto. Como por ser uma primeira, ali vamos ter possibilidade, se calhar na segunda, corrigir os erros cometidos e se calhar ver uma possibilidade de termos mais tempo e de falar de tudo um bocadinho, porque os problemas são muitos e parecem que estão todos interligados. Então há necessidade de conhecermos tudo isso para, com vocês, juntas, sabemos que somos mais fortes e podermos dar solução. Falar não é fazer, mas é uma voz que fica, é um grito de socorro, de solidariedade que vai ficar e que alguém pode dar continuidade e tentarmos arranjar solução para termos um mundo melhor. Eu vou terminar com um poema de minha autoria, do livro Sono do Sol, lançado há mais de 10 anos, que diz o seguinte: o meu maior desejo. Se eu fosse o fogo, queimaria todos os pensamentos ruins e o ódio, e plantaria o amor e a reconciliação. O incêndio ao egoísmo e ao rancor, a semear o perdão. Se eu fosse o fogo, juntar-me-ia à água e espalhava amizade a todos os amigos. É um poema curtinho porque é para crianças, tirado do livro O Sono do Sol. E termino assim. Agradecendo. E agora, Viola. Eu também vou começar por agradecer pela oportunidade. Dizer que, apesar dos inúmeros problemas que o meu país enfrenta, eu sou feliz por ter nascido em Angola e digo que não foi por acaso que eu nasci aqui. Muitas das vezes, porque dizemos que isto ou aquilo não está a acontecer, somos conectados pelos governantes
que estamos a fazer revolução, que estamos. Mas como eu não chorar se eu sei que todos os dias ao meu lado milhares de crianças choram? Se eu sei que no passeio da minha casa todos os dias vêm crianças à busca de pão e nem sempre eu consigo dar pão a essas crianças, quando a responsabilidade não é só minha, é mais de outras pessoas que têm um cargo. Eu sou uma simples professora. Eu já fui embora dessa Angola porque já não aguentei, mas cheguei do outro lado do oceano. Depois de 3 anos eu voltei para o meu país, porque eu quis sofrer com o meu povo. De que adianta eu ter belos pratos azeitados todos os dias e quando me lembrar do que eu deixei atrás, não comem nada. Então eu disse eu vou voltar. E há 22 anos eu voltei para Angola. Mas hoje eu digo todos os dias, eu acho que eu vou fugir outra vez, porque eu não aguento. Eu não estou a fugir porque eu durmo muitas vezes com a barriga vazia. Eu estou a fugir porque sei que no dia seguinte eu vou conseguir alguma coisa, mas existe ao lado de mim milhares, dezenas de crianças, dezenas de mães que durante dias não sabem o que dar aos seus filhos e elas sabem que nasceram num país rico. Cadê essa riqueza? Nós já não queremos saber do petróleo, dos diamantes. Nós queremos que as pessoas tenham conhecimento, adquiram conhecimento, porque o conhecimento liberta e que todas essas pessoas, todos nós angolanos, sejamos libertados pelo conhecimento e nos amemos e que partilhamos o pão um com os outros e que todos possamos dormir com um sorriso e acordar com a força suficiente para no dia seguinte ir à luta e poder apanhar o outro que está no chão. Isso é que eu espero de Angola. Meus ministros, senhoras ministras, senhores deputados, eu sei que vocês têm coração, eu sei que vocês amam esse povo, então parem e reflitem, porque todos nós podemos fazer um pouco e tornar dessa Angola aquilo que nós sonhamos na luta armada, aquilo que nos levou à independência, aquilo que nos levou às eleições em 92 e todas as outras conquistas bonitas que nós temos conseguido até hoje. É de emocionar, né? Eu estou aqui impactada, tá, Iola? E vou chamar a Luciane para a fala final. Luciane? Tô emocionada, tô tão emocionada que eu não tô conseguindo nem Eu ligar também. o microfone. Estou muito impactada, muito emocionada, muito agradecida por esse nosso encontro. Eu quero citar um provérbio em Yorubá que diz o seguinte: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Então, como o título do nosso encontro é Reconexão, esse provérbio fala de passado, presente e futuro. Como que Exu pode ter matado um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje? Isso é uma metáfora. Exu é uma divindade, uma entidade da comunicação. E o que nós estamos fazendo hoje é um trabalho de comunicação, de solidariedade, de companheirismo, de união e de fortalecimento do nosso dia a dia. Esse pássaro morto é a nossa história, que foi mal contada pelo homem branco, pelo europeu. Então, quando a gente atira essa pedra, a gente está mudando a nossa história hoje e mudando também o nosso passado, porque a gente está içando a nossa ancestralidade africana para o presente. E eu repito, desocultando a cultura africana que formou. Caiu? Luciane? Caiu. Ah, gente, olha, eu estou tão emocionada que as lições de hoje são lições ancestrais que não são por acaso, né? Eu acho que as nossas histórias, eu acredito nisso, né? As nossas histórias, as nossas lutas, elas vão se fortalecer para inspirar mais e mais mulheres, para que a gente possa, no segundo encontro em setembro, estarmos mais fortalecidas e mais empoderadas com essa nossa potência de podemos sim mudar a realidade, podemos sim transformar. Quando a Iola chama a atenção dos governantes, né,
em Angola, nós aqui também gritamos, porque foram anos de silenciamentos, anos não, foram séculos de silenciamentos, tanto em África quanto no Brasil. Então, nada mais justo do que uma reconexão e um fortalecimento das mulheres. Eu falo das mulheres, sejam elas negras, brancas, pardas, enfim, roxinhas, como diz a Angela Davis, né? Porque tornar-se mulher, e principalmente mulher negra, é uma conquista. Então, estamos conquistando esse espaço de voz. Essas falas femininas de hoje são falas que não podem parar. Por isso, nós pensamos, sim, no segundo momento em setembro, apesar de todas as dificuldades que nós, professoras, aqui temos de nos adequarmos ao Zoom, às mídias, isso é histórico, é um momento histórico, onde eu desconheço uma reconexão que tem uma força internacional, porque nós vamos aí em novembro e estaremos em novembro com um eco muito maior do que esse de hoje, do dia 5 de julho. O nosso Júlio das Pretas, o Júlio das Mulheres Unidas, o Júlio das Mulheres Reconectadas, é um Júlio ancestral, porque antes de nós, como vocês falaram, vieram muitas que não puderam falar, que foram silenciadas. E a nossa obrigação, nossa missão de vida, falar, gritar, ecoar por todo mundo a importância da África como berço da humanidade. E bem disse a professora Alexandra, nós somos, né, todas unidas por essa ancestralidade. Pena que a Luciane voltou? Luciane, você quer falar? Eu estou aqui quase chorando, Luciane. Nem me fale. Olha, Márcia, eu estou muito emocionada, muito feliz, repito, né? E eu entendo que essa nossa união entre Angola e Brasil, a partir das escritoras, né? A partir de mim, sou uma pesquisadora da literatura, estou aqui arrepiada, da literatura afro-brasileira, é exatamente isso mesmo, né? Borrar a nossa história. Quando a gente traz essas autoras para o presente, com essa fala potente, a gente muda vidas, porque a educação muda. E repito, através da ancestralidade, da identidade, da diferença e principalmente da representatividade. Tá? Eu estou muito feliz, estou muito emocionada, tá? Eu não pensei em ouvir dessa forma. A gente, apesar de todos os problemas técnicos, fica muito bem claro aqui, registrado, para quem vai nos ouvir, que somos professoras que temos sonhos. E quando, né, a Iola fala o conhecimento liberta, ele liberta. E por isso nós estamos aqui. Porque se não fosse o conhecimento, não estaremos unidas com essa força. E não é à toa que estamos aqui. No dia 24 de julho de 2025, estaremos no Espaço de Angola. Estaremos dia 24 com falas femininas, com mais mulheres aqui no Brasil, conectadas com vocês aí em Angola, porque a gente vai colocar de novo, né, a conexão, mas será ao vivo pelo YouTube. Vou testar antes, porque tudo isso é novidade, mas é necessária, porque se a gente não usar essa instrumentação da mídia, a gente vai ficar isolada. Ficarmos isoladas, não chegaremos a lugar nenhum. Só chegaremos a qualquer lugar e a qualquer mesmo que queiramos, que a gente quer, e poder é transformador, é através dessa união, seja via Zoom, seja via YouTube, seja ela via Instagram. Por isso que é muito importante a gente manter, né, essa conexão. Em setembro, vamos fazer a nossa reunião antes para a gente poder, né, tirar, né, mais proveito de tudo isso que foi falado, para que em setembro possamos contagiar ainda mais mulheres. Então, dia 24 de julho, às 10 horas, quinta-feira, estaremos juntas no Espaço Cultural de Angola, no Rio de Janeiro, Brasil,
para as falas femininas, aonde iremos, né, conversar no projeto de mundo que nós mulheres queremos e vamos conseguir. Agradeço a todas de coração. Nossa, eu tô aqui me segurando para não chorar, porque eu estou num esperançar de tantas coisas que já estão passando na minha cabeça, que o terceiro Festival Baobá na África, em novembro, ele vai ser muito mais do que eu esperava, porque com vocês, juntas, nós podemos muito mais. Obrigada a todos, obrigada, Alexandra, que conseguiu esse espaço, né, para ficar filmando lá durante o trabalho, no sábado letivo. Obrigada, Luciana, obrigada, Lia, obrigada, Iola, obrigada, Soraya, por esse fortalecimento. Juntas somos mais. Um beijo a todas. Outro beijo a você, querida Márcia. Que vocês continuem a organizar atividades do Vamos, gênero. com certeza. A professora Eu Alexandra vai também estou com terminar as a lágrimas ao filmagem rosto, e vamos porque continuar a conversá-la no WhatsApp.